E aí, eu sou Daniel Silva, empreendedor digital focado em marketing com inteligência artificial. Esse vídeo você vai entender como a gente cria uns assistentes aí com o ChatGPT para nós poder estar usando em determinadas funções, em determinadas respostas e capacidade que a gente pede para a nossa IA responder para nós. Então, com esses assistentes, nós podemos criar respostas automáticas por e-mail, respostas automáticas pelo WhatsApp, respostas automáticas pelo Google, por toda a internet, por toda a configuração que a gente for fazer com ferramentas de automação. Se você é leigo no assunto, não entendeu nada ainda sobre esses assistentes de ChatGPT, aproveita para se inscrever no canal, que aqui a gente traz do zero ao avançado como você pode usar a inteligência artificial para te ajudar em qualquer âmbito da sua vida, tanto no pessoal como nos negócios. E se você é um dono de negócio ou tem um projeto em andamento e precisa de uma solução similar a essa ou mais complexa, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem um link onde a gente faz uma reunião sem custo nenhum para nós saber como podemos implementar um sistema no seu negócio. Vamos começar entendendo por que a gente necessita hoje em dia de um assistente API, de um assistente do ChatGPT, por exemplo. Por que nós precisamos de assistente hoje em dia? Os assistentes, eles substituirão os humanos certamente com o longo dos tempos. Ele substitui tarefas das pessoas porque ele pode fazer coisas, ele pode responder a determinados assuntos. São tarefas que qualquer ser humano faz hoje em dia. Os assistentes podem fazer pedidos para você, pode dar para você tarefas que o seu cliente quer que você faça, ou seja, repassar. Assistente faz muitas coisas hoje em dia. Eu quero que tu entenda o seguinte. Vamos usar o assistente aqui no caso de que o cliente quer que a gente faça alguma coisa. A gente pede ao assistente GPT para poder dar uma resposta para ele. Eu tenho um caso aqui onde que eu pego o meu assistente, que eu envio minhas notas fiscais que eu gasto com viagem, que eu gasto com determinados serviços e produtos no mundo físico, que são da empresa, e eu preciso jogar para uma lista para depois mandar para o contador. Você acha que eu faço isso daí de forma manual? Não. Simplesmente eu tiro foto, mando ali pro meu chat, pro meu assistente, e ele fica organizando todas em uma lista, onde que me mostra em gráfico, me mostra em tudo mais. Porque são tarefas que eu tenho que fazer repetidamente, mas eu acabo ganhando muito tempo com isso. Assim também responder dúvidas de alunos são tarefas que não precisa eu estar respondendo ali. Eu posso treinar meu GPT, meu chat, para responder para mim as tarefas, essas perguntas. Porque as dúvidas das pessoas sempre são as mesmas. As tarefas que as pessoas precisam de você sempre serão as mesmas. Isso aí pode ser tudo configurado. E no nosso caso aqui, nós pedimos para ele configurar e depois dar a resposta para o nosso cliente. O que a gente vai criar então? Um assistente hoje aqui. Vamos criar um assistente para poder fazer esse tipo de função. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder entrar nessa tela de assistente da OpenAI e criar seus próprios assistentes. Hoje aqui vamos criar um assistente do zero. Esses dias eu criei um assistente onde que ele é focado em responder os e-mails dos meus clientes que estavam querendo saber algumas dúvidas relacionadas ao meu hotel. Então tem uma rede de hotelaria, aqui é um exemplo, tá? Ali no momento eu tive uma rede de hotelarias onde que recebia muitas dúvidas de e-mails de clientes. O que eu fiz? Eu coloquei o ChatGPT para responder todas essas dúvidas dos clientes para mim. Se você se interessar, eu vou deixar o vídeo aqui no card, no cartãozinho que vai aparecer aqui, e também na descrição do vídeo. Então depois você pode ver como você pode implementar com que o ChatGPT responda os seus e-mails automaticamente. E para isso você precisa usar ferramentas de automações. Eu também vou deixar na descrição do vídeo uma ferramenta das melhores ferramentas de automações que eu utilizo hoje em dia no mercado de alta tecnologia, onde que responde e faz múltiplas tarefas para mim e para os meus serviços. Com essa ferramenta você pode também responder Instagram, você pode responder WhatsApp, você pode responder do Google Meu Negócio, pode responder dúvidas de qualquer lugar que seja. Dá pra fazer inúmeras coisas. Então fique à vontade em conhecer a ferramenta na descrição do vídeo e também conhecer o nosso vídeo que eu ensino como responder os e-mails automaticamente usando o teu assistente.
Criando o nosso assistente aqui, precisamos dar um nome para ele. Eu vou dar o nome como Daniel's Video. Perfeito? Bom, isso aqui, minha tela está em inglês, mas fique à vontade e a sua tela vai estar em português, possivelmente. Na instrução aqui, você tem que ser focado em, por exemplo, eu vou instruir uma pessoa a fazer determinado serviço. É isso aqui que ele precisa saber. O que eu vou fazer? Nesse momento, o assistente precisa saber o que eu vou fazer, quais são minhas funções. E aqui você entra como o instrutor dele, você vai escrever. Vamos ampliar aqui, que fica maior para nós poder escrever a nossa instrução. Eu vou escrever o seguinte: sempre começa assim, então eu já copiei aqui, você é assistente de e-mail de grande rede de hotel, responde e-mails a dúvidas do cliente e cordial. Tô falando novamente. Isso aqui é um exemplo para você entender como que ele vai funcionar a instrução. Pensa comigo, hoje em dia quando você quer ensinar alguém, um funcionário, um colaborador, quer ensinar uma criança, quer ensinar quem quiser que seja, eles perguntam, o que eu vou fazer? Você vai dizer o seguinte, você vai fazer isso aqui, você é isso aqui, você age dessa forma, o tom que você fala é amigável, então você sempre escreve aqui para ele entender quais são minhas instruções, o que eu preciso fazer e como eu vou responder esses clientes. Você pode ser bem aberto aqui e até pedir para ele fazer alguns CTAs, uns Call to Actions, pedir para ele entender o comportamento do usuário, pode pedir para ele, por exemplo, entenda qual que é a pergunta da pessoa, qual que é a intenção da pergunta dela, e de acordo com isso você pode direcionar ela para o meu site. Se ela não tiver interesse, direcione ela para a minha lista do YouTube. Se ela tiver interesse em querer falar comigo e marcar uma reunião, manda meu link do WhatsApp para ele. Meu link do WhatsApp é isso aqui é X, isso aqui é X. Você coloca tudo nas instruções para ele saber o que ele vai fazer. Entendido essa parte, vamos ver aqui o modelo que a gente precisa colocar. E o que são os modelos aqui? Muita gente se perde nessa hora. Só que os modelos é a capacidade que cada modelo de linguagem tem. E aqui eu deixo para você uma página que fala sobre os modelos dele. Aqui temos a nova versão dele, que é o GPT-4o, que ele é um dos mais rápidos e mais acessíveis que tem da OpenAI. Temos o GPT-4 Turbo e o 4, que ele é um dos modelos mais inteligentes que tem hoje em dia, porque a gente consegue usar a visão computacional com o GPT-4. Então, esse aí que eu te falei, que eu tenho um assistente que analisa minhas notinhas, eu utilizo o GPT-4. Ele também tem a opção de te dar a resposta de qualquer documento que você pode pedir. Não é só notinha, você pode pedir para ele analisar qualquer entrada de imagem. Imagem que você mandar, ele pode te responder em determinado assunto. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui eu ensino você como você pode usar a inteligência artificial e automações focado no seu negócio e no marketing da sua empresa. Se você for fazer um assistente que você quer que ele responda quando o cliente mandar uma imagem, eu tenho problema aqui, minha geladeira estragou aqui, o que eu posso fazer? Aí tu pode colocar o GPT para responder as imagens. Ele vai ler a imagem, eu tô vendo que a sua geladeira estragou o botãozinho do freezer, então faça isso aqui, isso aqui. Meu modem não tá funcionando, eu tô vendo que teu modem tá com a luz queimada, então faça isso aqui. Tudo tu pode pedir, mas com um determinado modelo de visão. Presta atenção, a capacidade que você vai dar para ele, se ele vai ter visão ou não. Se ele vai só falar em texto ou não. Na verdade, todas ali ele fala em texto, mas o que ele vai receber de entrada? Visão? Vai receber texto? Vai receber áudio? Então a gente pode mandar um áudio para ele e ele responder em imagem. A gente pode mandar um texto para ele e ele responder em imagem também. Tudo aí a gente vai arrumar no modelo, mas nesse caso aqui que a gente está fazendo um assistente para responder texto, o que a gente vai usar? O GPT-3. Você pode ver aqui que o GPT-3 é focado em texto. Linguagem natural, ele foca em texto. Nesse caso, vamos jogar o nosso modelo para GPT-3 e a gente usa o GPT 3.5 Turbo. Agora aqui entra a mágica. Aqui em File Search, por exemplo, pesquisar o arquivo, é quando a gente quer treinar ele com o nosso conhecimento. Portanto, se você tem múltiplas dúvidas de cliente, um FAQ assim, o que eu faço nisso? A loja tá aberta hoje? Quanto que custa teu serviço? Quais pizzas você tem?
qual hambúrguer você faz, quais roupas você tem na sua loja disponível, quais isso, quais aquilo e tal. O que você vende, o que teu serviço faz, dúvidas. Se tem dúvidas, o que você faz? Você coloca aqui dentro na parte dos arquivos. E aqui dentro na parte dos arquivos é onde você coloca toda a dúvida dos teus clientes. Então o que a gente faz? A gente coloca em adicionar files, aqui adicionar o arquivo e vamos jogar aqui dentro. A gente pode clicar aqui, ele vai perguntar onde que está o documento, a gente joga. E você pode jogar em formato de documento do Google Docs. Para isso você vai no Google Docs, cria lá o documento, coloca todas as dúvidas do FAQ, pode escrever normal. Ali você pode escrever normal, o que é meu serviço? Aí resposta embaixo, meu serviço é isso, aquilo. O que eu vendo? Isso aqui. Qual que é o tamanho das roupas que eu vendo? Isso aqui. Quais lojas eu tenho? Isso aqui. Então você coloca só o FAQ ali, dúvidas, pergunta. Para que quando o chat for ler esse arquivo, ele vai saber entender o que você está oferecendo. Então você pode daí ativar aqui para ele ler os teus arquivos e os teus files. Lendo os arquivos, ele já vai saber o que você oferece, já vai saber quem que você é, o que você faz e tudo mais. Não confunda com instrução. Instrução é só para ensinar ele quais determinadas metas e funções ele tem que fazer. E aqui nos arquivos você ensina tudo sobre dúvidas, tudo sobre o que o cliente vai estar perguntando. Aqui interpretação de texto é se você, por exemplo, lida com um cliente de financeiro ou clientes de contabilidade. Aí você pede para o chat que determinado assunto, se um cliente enviar uma planilha, ele pode ler a planilha e devolver esses dados para a pessoa. Por quê? Porque a gente fala para o nosso chat que ele tem a capacidade aqui de interpretar códigos. Então ele pode puxar códigos em Python, ele mesmo pode responder códigos em Python, ele pode fazer até mesmo códigos que você vai criar dentro dele, tudo mais. E se você quer que ele faça esses códigos, você deixa ele ativado. Aí temos a parte das funções. As funções ele é uma parte mais avançada, onde que eu vou te mostrar aqui. Praticamente você cria funções para ele poder fazer. Então ele pode buscar banco de dados, ele pode buscar determinados sites que são via API e vai te dar um retorno e tudo mais. Isso aqui é mais para quem faz softwares, quem faz programas. Isso aqui você não precisa se preocupar. Nesse caso, acredito eu que você não precisa se preocupar. Após as funções, nós temos a parte de temperatura. Temperatura é o seguinte: quão criativo você quer que ele seja, que ele faça as respostas. O padrão aqui, ele é o 1. Você pode deixar ele, por exemplo, em 0.9, 0.1, porque ele vai ser o menos criativo possível e vai fazer o que? Só o que você está passando de instrução. Portanto, antes de você mexer na temperatura, o padrão aqui é sempre o 1. Eu gosto de usar bastante o 1, que é um padrão mais recomendado. Quanto mais próximo do 0, menos criativo de buscar informações dele ele busca. Ele busca só as suas. Então, se você quer que ele fale só as suas informações aqui e não saia responder outras coisas, você joga aqui para fora. Então, por exemplo, pessoas que vão lá e perguntam: o teu negócio aí é sobre hamburgueria. Então, tu quer que ele responda só sobre os hambúrgueres. Se a pessoa ir lá e perguntar para ele: ok, e o que eu faço para poder alimentar o meu cachorro e deixar ele mais saudável? O chat vai responder se você deixar ele em... Porque tu tá deixando ele com capacidade de criação de resposta. Se eu deixar ele mais próximo possível, 0 aqui, ele vai dizer: não responda esse tipo de pergunta. Ele só vai saber responder aquilo que você deixou dentro aqui dos arquivos. Então fique à vontade, deixe 1 ou deixe 0. E antes, claro, faça os testes você mesmo, como que tá saindo as respostas. Feito isso, você já criou seu assistente. Esse aqui é o teu assistente ID. Você pode perceber aqui na URL vai ter o assistente ID dele. E quando alguma ferramenta de automação, por exemplo, vai te perguntar qual é o assistente ID, você coloca esse assistente ID aqui. Se esse vídeo já te ajudou até aqui, deixa o seu like e aproveita para se inscrever no nosso canal, porque aqui eu ensino você como você pode usar a inteligência artificial e automações focado no seu negócio e no marketing da sua empresa. Antes de você ir embora, aproveite para ver o vídeo que o YouTube entendeu que é muito bom para você e ele acredita que você vai se interessar muito neste vídeo.